Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Glória a Deus. Gostaria de convidá-los a se colocarem em pé, por gentileza. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3, verso de número 6. Evangelho de João, capítulo de número 3, verso de número 6. Está escrito assim: o que é nascido de carne é carne, ou da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Toma o teu assento, você que pode, aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Praise the Lord. Aleluia. Quero externar a Deus a minha profunda gratidão pelo privilégio e oportunidade que o Senhor nos tem concedido mais uma vez para estarmos aqui como pregoeiro da sua palavra. E eu estou bem certo que o Senhor tem uma palavra para o teu espírito nessa noite. Posso ouvir amém? O Senhor tem uma palavra para o teu espírito nesta noite. Amados irmãos, quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, especialmente neste capítulo de número 3 do Evangelho de João, nós nos deparamos com um cenário na qual creio que os irmãos já conhecem bem a história de Nicodemos. Nicodemos procura Jesus nas escondidas para que outros mestres da lei, doutores da lei, não o vissem ter com Jesus. E como os irmãos já conhecem a história, eu não quero me deter na história especificamente de Nicodemos, mas em uma das declarações muito fortes que Jesus fala para Nicodemos. Ele olha para ele e fala: todo aquele que é nascido da carne é carne, mas todo aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então, eu quero tratar nesta noite sobre dois tipos de nascimento. O primeiro nascimento que Jesus se refere, que todo aquele que é nascido da carne é carne, o nascimento carnal e o nascimento espiritual. Quando nós olharmos na Bíblia Sagrada, nós conseguimos entender que a Bíblia, ela tem respostas suficientes que nos fazem entender muitas coisas a respeito da vida. Quando nós olhamos particularmente o cristianismo, e eu amo ser cristão, eu aprecio muito com o meu espírito o cristianismo, e isso balança no meu espírito. Quando nós olhamos o cristianismo especificamente, nós conseguimos compreender que o cristianismo é a única que consegue entender o ser humano
descrever o ser humano, interpretar o ser humano nas suas complexidades, no seu mais alto grau ou nível que alguém possa chegar à interpretação. O cristianismo consegue interpretar o ser humano e consegue nos dar uma resposta satisfatória. Então, quando nós estudamos a respeito do homem, nós observamos que o homem está dividido em duas principais partes: o homem exterior e o homem interior. Porém, o homem exterior é o nosso corpo. O homem interior está dividido em duas partes: alma e espírito fazem o homem interior. Algumas pessoas falam que o homem interior, sendo a alma e o espírito a mesma coisa, mas isso não é o que a Bíblia nos mostra. A Bíblia é clara, por exemplo, em Hebreus 4:12 diz: a palavra de Deus é como espada de dois gumes e penetra no coração do homem e faz a divisão, separação entre a alma e o espírito. E o próprio Paulo fala que o mesmo Deus vos santifica em tudo, no vosso corpo, na vossa alma e no vosso espírito. Então, são coisas distintas. Deus nos deu o corpo físico para que nós possássemos se relacionar com o mundo físico, com o mundo material, com a matéria, o mundo visível. E nessa dimensão, Deus colocou os sentidos em nós: a visão, o paladar, o olfato, a audição, para que nós pudéssemos ter contato com o mundo físico, com a matéria. Imagine você, se você não tivesse os 5 sentidos. O mundo não teria graça, você não visse nada, não ouvisse nada, não sentisse nada, entendem? Não teria graça. Porém, Deus nos deu uma alma. A alma se relaciona com o intelecto, com a razão, com a volição, com os sentimentos, com desejos. E Deus nos deu um espírito. O espírito não necessariamente, ou não é o Espírito Santo ainda. Deus colocou um espírito em nós. E o espírito é que faz contato com a pessoa de Deus, com o Espírito de Deus. Então, quando Deus se relaciona conosco, em primeira instância, Deus não fala com a nossa carne ou com a nossa alma. Deus fala com o nosso espírito. E a Bíblia diz que o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito e nos faz conhecidos como filhos de Deus. Então, quando nós olhamos em tudo isso, Jesus, ao declarar para Nicodemos, que é para nós outros no dia de hoje, que todo aquele que é nascido da carne é carne, Jesus está a falar sobre o homem natural. Esse homem natural que está cerrado no pecado, homem natural que as Escrituras mostram que estão destituídos da glória de Deus, entendem? A Bíblia diz em Romanos 3:23, todos, absolutamente todos pecaram e destituídos, separados, estão da glória de Deus. Então, quando Jesus chega na terra, Jesus encontra o homem natural no estado de pecado, no estado de condenação. E Jesus, então, mostra que todo aquele que é nascido da carne é carne. Então, não tem salvação simplesmente para quem é nascido da carne. E Jesus está nos apresentando que o mundo inteiro está cego. O mundo inteiro está condenado. O mundo inteiro está perdido. O mundo está sem direção, está sem propósito, sem vida. O mundo está morto. E quando Jesus chega, Jesus encontra este cenário. E a Bíblia diz, através do próprio João, capítulo de número 1, versículo 1, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Verso de número 14, e a palavra se fez carne. A palavra se fez carne, o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E a Bíblia diz,
e vimos, quem está dando testemunho é João. João está a falar, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito. O que eu quero que você perceba é que quando Jesus chegou na terra, estava a se cumprir literalmente o Icabod, foi-se a glória de Deus. Não tinha glória, não tinha visão, não tinha salvação, não tinha iluminação no coração do ser humano. Porque afinal de contas, o homem pecou. Quando o homem peca, a luz de Deus foi-se, a glória de Deus foi-se. Por isso é que Paulo fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só que chegou um certo dia em que Jesus chega na terra. A Bíblia diz que João olha para Jesus e fala, nós vimos a glória. Ou seja, a palavra se fez carne, se tabernaculou e habitou no meio de nós. E quando nós olhamos para ele, algo diferente tinha nele. Nós vimos a glória como a glória do unigênito do Pai. A palavra usada aí para unigênito, eu já falei aqui uma vez, é monogênese, que quer dizer, ou usado para filho ou filha única, monogênese. E a palavra unigênito, que é monogênese, também é aplicado para o único do seu tipo, ou seja, uma espécie exclusiva. O que quer dizer, quando Jesus chegou na terra, Jesus era exclusivo, Jesus era diferente da maioria, Jesus era diferente do mundo. Por isso é que quando João olha para ele, vê uma exclusividade na pessoa de Jesus. E João vê o resplendor, o brilho do Senhor na vida de Jesus. João testemunha então isso. Agora, o que me chama a atenção é que quando Jesus chega e Jesus morre, Jesus resolve o problema do pecado. E como Jesus resolve o problema do pecado, Jesus libera agora a salvação para nós outros. A salvação foi liberada. Jesus morre e Jesus ressuscita. O que me chama a atenção é que, na primeira instância, só Jesus tinha a glória de Deus, sabe? Tem alguns cristãos que falam assim, a glória do Senhor, e o Senhor não reparte a sua glória com ninguém. Você precisa entender o contexto quando você fazer essa declaração. Sabe por quê? Porque é claro que a glória é do Senhor. A Deus toda a glória. E quando Jesus chegou na terra, esta mesma glória estava tabernaculado na pessoa de Jesus. Vimos a sua glória. Ninguém mais tinha a glória de Deus na terra. Só que o próprio Jesus, no Evangelho de João, capítulo de número 17, versículo de número 22, confere comigo, João fala, e eu, Jesus, dei-lhes a glória. Hello? Dei-lhes a glória. Não darei, dei-lhes a glória. Para quê? Para que sejam um como nós somos. Entenda o contexto que você vai aplicar a palavra glória. Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus, separados da glória de Deus. Agora, para que nós tornássemos novamente a ter comunhão com Deus, Jesus teve que nos dar a glória de Deus. Ele repartiu a glória de Deus. Para quê? Para que nós sejamos um como Ele é no Pai. Sabe, tem alguns cristãos que olham para esse versículo e acham que esse versículo se aplica para a igreja. Não. Esse versículo se aplica para os pecadores. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse versículo é para os pecadores. Para quem está no pecado, para quem vive no pecado, para quem não recebeu Jesus como Senhor e Salvador.
Agora, os que creem em Jesus, a Bíblia diz que Jesus nos deu o direito de sermos feitos filhos de Deus. E já não estamos separados da glória. Estamos conectados com a glória do Pai. Agora, Jesus olha e fala, e todo aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Nascido do Espírito é Espírito. O Espírito aqui é o Espírito Santo. Ele fala, todo aquele que é gerado pelo Espírito Santo é Espírito. Agora, o segundo Espírito, se você puder projetar para mim, por favor. Está projetado. O segundo Espírito está em minúscula. Os tradutores nos facilitaram, porque quando se refere da palavra Espírito, no original é a mesma palavra, usada para o Espírito de Deus, para o Espírito maligno e para o Espírito do homem. Então nós precisamos entender o contexto quando está se referir do Espírito de Deus, do Espírito do homem, ou do Espírito satânico, ou então do Espírito como natureza. Aqui, o Espírito é o Espírito Santo. O segundo Espírito não é o Espírito do homem, é o estado, é o Espírito como natureza, a natureza espiritual. Então está falando, todo aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Ele tem a natureza, ele nasceu da natureza do Espírito. Por quê? Em Gênesis, Deus fala, se o homem comesse do fruto, o homem certamente morreria. O homem comeu, mas o homem não morreu naquele momento, fisicamente. Como é que o homem morre? O homem morre espiritualmente. Só que o espírito não morre. Quando a Bíblia fala que o homem morreu espiritualmente, é que a luz de Deus no espírito do homem se foi. Assim como o nosso corpo tem sentidos, ouve, sente e vê, o nosso espírito também tem. O homem, antes do pecado, ouvia Deus com facilidade. Se tornou surdo. Ele via Deus, se tornou cego espiritual. Não consegue agora discernir as coisas de Deus. Não consegue agora discernir a vontade de Deus. Então, é a natureza, o que quer dizer, ele está falando que todo aquele que é nascido do Espírito, a luz de Deus, ele nasce agora com a luz de Deus. A luz de Deus é restaurada na vida dessa pessoa. Então, isso quer dizer, o Espírito Santo nos gera para uma nova vida gloriosa em Cristo Jesus. Já não mais aquela vida do homem natural que está morto diante de Deus. Ele está mostrando que o primeiro nascimento, que é da carne, é inferior ao segundo nascimento, que é espiritual. Amém? Amém? Agora, que tipo de vida no Espírito nós recebemos? E como nós recebemos essa vida? Você entende o tipo de vida que você recebeu? E como você recebeu? Coloca para mim, por gentileza, Ezequiel 11, 19. Eu gosto disso. Escuta, Deus fala, e lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles. O espírito aqui é o espírito do homem. Não é que Deus vai fazer um novo espírito e colocar. Ele está a falar que o espírito que morreu em Gênesis, a luz de Deus agora vai renascer nele. Porque o espírito não morre. Porém dentro deles um novo espírito. Deus está a falar, o homem está surdo espiritual, cego espiritual. Eu vou reanimá-lo. E ele fala, e tirarei a sua carne e
e o coração de pedra, e lhes darei um novo coração. Coração aí fala da alma. O desejo do homem já não é estar com Deus. O desejo do homem já não é adorar a Deus. O homem está nem aí para Deus. Deus está a falar, eu vou colocar novamente os meus sentimentos na alma do homem. Ele vai voltar a sentir o que sentia. Ele vai voltar a experimentar o que experimentava. Ezequiel 36, versículo de número 26, vai ficar melhor. E dar-vos-ei um novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo, ele repetiu. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Presta atenção, o primeiro espírito é o espírito do homem, versículo de número 27. E porei dentro de vós o quê? Hello, o quê? Vamos lá, o quê? O meu espírito. E farei que andeis aos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observareis. Então Deus está a falar. Observa que naquela época o Espírito Santo não fazia habitação em corpo de nenhum homem. Agora o povo de Israel, Deus aparece através de Ezequiel e traz essas revelações para eles. Então ele fala, eu vos darei um novo coração, um coração que me ouve, não um coração de pedra. E esse vosso espírito, vos darei um novo espírito. E para além disso, colocarei dentro de vocês o meu espírito. Deus coloca em nós o seu espírito. Uau! Alguém tem o Espírito do Senhor? Ei, vamos lá, alguém tem o Espírito do Senhor? Entenda, 1 Coríntios 6, 17, deixa eu te mostrar isso. Você vai gostar disso. Aqui Paulo, ele estava a falar sobre o corpo. E ele vai falar que aquele que se junta com uma prostituta torna-se um só corpo. Só que depois ele fala, mas aquele que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Eu estou explodindo aqui, meu espírito está a correr aqui. Carabragariada. Talvez você não entendeu. Quem se junta com uma meretriz se torna prostituto com ele. Quem se ajunta com os espíritos malignos se torna um endemoniado, um pequeno demônio fisicamente. Quem faz pacto com Satanás se torna uma pessoa diabólica na terra. Quem faz pactos, bruxos que fazem pactos de sangue com Satanás, eles se tornam bruxos, feiticeiros. E eles são capazes de botar uma macumba na tua porta, você pisar e aquilo te afetar. Eles fazem muitas coisas sobrenaturais. Mas a Bíblia diz que aquele que se ajunta com o Senhor se torna
Rabosteclaia. Você está entendendo? Se torna um mesmo espírito. Não dois, um. Quer dizer que nós fomos entronizados na natureza do Pai. Alguém pode dizer amém nesta casa? Você sabe com quem você está conectado? Então quer dizer que nós recebemos a vida de Deus, recebemos a Zoé de Deus, fomos entronizados novamente na natureza do Pai. Agora deixa eu falar uma coisa para você. E dessa forma, nesse nascimento, nos tornamos cristãos. Quem é o cristão? O cristão é um com Cristo. Quem é o cristão? Deixa eu falar uma coisa que talvez vai chocar você, mas segura que eu explico. O cristão não é o pecador arrependido. Sabe, alguns, nós somos pecadores arrependidos. Me mostra na Bíblia onde é que tem isso. Nós não somos pecadores arrependidos. O cristão é o santo que peca e se arrepende. Há diferença. Porque o problema do pecado, Jesus já resolveu. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é nova. Não antiga criatura, é nova. Não a criatura que pecou e foi restaurada, é nova. Surimamacleia, bleia. O que eu estou a pregar é que quando Jesus chegou, ele era um tipo exclusivo. Vimos nele a glória. Ele era uma espécie diferente. Não tinha nada de natural em Jesus. Agora, todos aqueles que nascem em Cristo, nascem nesse tipo de vida exclusivo de Cristo. Vou apertar um pouco. Jesus não morreu para os cristãos. Você sabe quem é o cristão? Jesus não morreu para o cristão. Eu vou ser apedrejado hoje. Mas entenda a ideia. Por quê? Quando Jesus chegou da terra, não tinha cristão na terra. Só tinha pecador. Todo mundo cerrado no pecado. Ou seja, Jesus era o único cristão. Então, quando ele chega, ele não encontra nenhum cristão. Ele encontra os pecadores. Jesus morre pelos pecadores. São duas bênçãos. A primeira bênção é a bênção da redenção, da morte de Jesus. Quando Jesus chegou, não encontrou cristão na terra, todo mundo era pecador. Então Jesus chegou e redimiu o pecador. A redenção é diferente da justificação. Duas grandes doutrinas. Então Jesus morre para o pecador,
morre. Agora Jesus ressuscita, rei. Quando Jesus ressuscita, Ele não ressuscita para morrer, mas para o pecador. Quando Jesus ressuscita, é quando nasce o cristão. Romanos 10, 9, vamos lá. Pois que somos, Romanos 10, 10, 10, 10, 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Nós não somos salvos quando cremos que Jesus morreu. Buda morreu, Confúcio morreu, Maomé morreu. O segredo do cristianismo está na ressurreição. Ele fala, nós somos salvos quando nós crermos que Deus ressuscitou. O cristão é aquele tipo de pessoa que se identifica com Cristo ressuscitado. Por quê? Por que nós não somos salvos em crer que Jesus morreu? Jesus morreu para todo mundo, então todo mundo seria salvo. Mas os salvos são aqueles que olham para a morte de Jesus. É porque a morte está inclusa na ressurreição. Para você ser salvo, você tem que crer que Deus ressuscitou Jesus. Aqui é o segredo do cristianismo. É isso que Paulo fala. Se nós pregarmos que Jesus morreu e ficarmos por aí, a nossa fé é vã. Mas se nós falarmos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você entende? Você entende? Então, quando Jesus chegou na terra, Ele nos redimiu, Ele nos tirou o pecado de nós, nos despiu, nos redimiu. Agora, quando Jesus ressuscitou, sabe, porque eu quero que você entenda o seguinte, é que tem muitos cristãos que ele fica, ei, Jesus tirou, me libertou, tudo isso é fantástico, é bom, é bíblico, continue falando. Mas vai mais distante. Quando Jesus chegou, Ele nos tirou do mundo, tirou o pecado e fez muitas coisas. Mas para além de Jesus nos tirar, Ele também nos deu. Pouco se fala do que Jesus nos deu. E uma das coisas que Jesus nos deu é a vida dele. O tipo de vida dele. Alguém está a entender? Alguém está a entender? Não, alguém está a entender? Então, o cristão, ou o cristianismo, é a vida gloriosa e vitoriosa daqueles que nasceram no reino da luz, enviados ao mundo para exibição das virtudes, excelências e perfeições do caráter de Deus, revelado na pessoa de Cristo, através do poder do Espírito Santo. Eia! Em outras palavras, o cristianismo é a divindade habitando em nós. Você entende? Isso que faz diferença com outras religiões. Sabe, o cristianismo não é uma religião. Os atos religiosos
podem fazer parte do cristianismo, mas o cristianismo puro não é uma religião. Religião é a provisão do homem para se chegar a Deus. Cristianismo não. É Deus decidindo lá no céu descer na terra para habitar em nós. Aleluia, 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 aleluia. Diga comigo, eu tenho a vida de Deus habitando em mim. Diga, o Espírito de Deus habita em mim. Diga, eu nasci do Espírito. Do Espírito. Diga, eu sou um Espírito gerado pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus está em mim. Diga, o Espírito de Deus está em mim. Ele me gerou. Aia, 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 aia. Surima macleia, pleia. Deixa eu te mostrar uma coisa. Nós nascemos do Espírito. E no cristianismo não tem nada de natural. Se você andar com um homem natural, você sabe. No cristianismo, o negócio espiritual é o homem espiritual que domina. Então nós nascemos do Espírito, sabe? Esse mesmo Espírito, a começar pelo próprio Jesus, não tinha nada de natural em Jesus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus gerou o corpo de Jesus no ventre de Maria. É o Espírito de Deus que gerou. Já começa de forma sobrenatural. A vida inteira de Jesus foi uma vida cheia do Espírito Santo. Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo, o qual andou por toda a terra fazendo obras maravilhosas, curando os enfermos, porque Deus era com ele. Observa, no batismo de Jesus, Mateus 4:1, o Espírito Santo leva Jesus para jejuar após o batismo. Na morte de Jesus, quem estava com Jesus na cruz, para que Jesus suportasse a cruz, o castigo da cruz é a pessoa do Espírito Santo. Na morte de Jesus, Hebreus 9:14 fala: quanto ao mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu. Pelo Espírito. Na ressurreição de Jesus, o Espírito estava lá. Quem ressuscitou o corpo de Jesus dentre os mortos foi o Espírito. A Bíblia diz em 1 de Pedro 3,18: pois também Cristo sofreu pelos nossos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos à vida de Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no Espírito, pelo Espírito. É o Espírito. Se o Espírito Santo foi tão importante na vida de Jesus, agora o próprio Jesus está a falar: se vocês se juntarem com o Senhor, vocês se tornam o mesmo Espírito. Nós somos um mesmo Espírito com o Senhor. Alguém diga amém. Nós somos um mesmo Espírito com o Senhor. Alguém diga amém. Alguém diga amém. Diga: o Espírito está em mim. Ele vitaliza o meu corpo. Ele dá vida ao meu corpo. Ele abriu os meus olhos, abriu os meus ouvidos, colocou os sentimentos de Deus em mim.
o Espírito da verdade, o Espírito de Cristo, o Espírito da profecia, o Espírito do entendimento, da sabedoria, Ele nos gerou para a nova vida em Cristo Jesus. Deus abençoa mais e mais em nome de Jesus.